Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos para este culto que vamos prestar ao nosso Deus nesta noite. Culto de gratidão ao Senhor pelos 10 anos do nosso sínodo, o Sínodo Carioca. Estamos gratos a Deus pela vida dos irmãos queridos, os nossos presbitérios, os conselhos de nossas igrejas, aos pastores, aos membros. Juntos estamos nessa noite agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Vamos cantar com vigor, vamos exaltar o nome do Senhor, vamos estarmos envolvidos no culto desta noite de gratidão. Eu quero agradecer a nossa executiva, na pessoa do reverendo Marcos Simões, o nosso vice-presidente. Quero agradecer também o nosso secretário executivo, o reverendo Josué Saturnino. Nós queremos agradecer o reverendo César Alexandre Araújo, nosso secretário que ficou responsável pelo culto dessa noite, ao nosso irmão o reverendo Jonas Silva, nosso secretário também do nosso sínodo, e o nosso reverendo Osés Velasco, nosso tesoureiro. Queremos agradecer e sejam todos irmãos bem-vindos e vamos participar deste culto ao nosso Deus. Deus assim nos abençoe. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abramos as nossas Bíblias, Salmo de número 145, versículos de 1 a 9. Diz o texto: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da sua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Amém. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, por nós na cruz ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai-o, Rei tão exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai e proclamai a grandeza do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, conselhos bons dá ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por nosso Salvador. Vinde todos, servos de Jesus Cristo, e ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai e proclamai a grandeza do perdão, da graça que a todos dá.
Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino. Cantai, cantai, seu grande amor cantai. Fiéis, cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai e proclamai a grandeza do perdão, da graça que a todos dá. Deus amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por 10 anos que este concílio Sínodo Carioca completa. Nesse momento, Deus, nós reservamos esse tempo para te orar, para cantar louvores ao Senhor. Por isso, com os corações agradecidos, nós te adoramos e rogamos, Deus, que as tuas bênçãos sejam sobre as nossas igrejas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos ministérios. Recebe, Deus, a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Honesto e trabalhador.
As suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Queridos, eu quero compartilhar com vocês da leitura do livro de Joel, capítulo 2, do verso 11 ao verso 17, que diz assim: O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer oferta de cereais e libação ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva do seu aposento. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre os pórticos e ao altar orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Queridos, vamos orar. Esse é o momento de nós nos colocarmos diante da presença do Senhor. As suas ternas misericórdias, elas permeiam as obras do Senhor. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós devemos clamar ao Senhor, como lemos aqui no texto. É necessário que nos convertamos ao Senhor, nos rasguemos os nossos corações diante do Senhor, para que a gente alcance a bênção do Senhor em nossas vidas, para que o Senhor olhe para a nossa nação, para que o Senhor olhe para essa situação em que estamos vivendo mundialmente. E é necessário que clamemos, que os ministros clamem, que os sacerdotes clamem, que as crianças clamem, que os jovens clamem, que o povo de Deus se levante diante dessas atrocidades, diante de todas essas coisas ruins. Mas é necessário que a gente se arrependa. Vamos fazer isso agora, em nome de Jesus. Pai querido, Pai bondoso, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E, Senhor, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, porque a Tua misericórdia se renovou nessa manhã em nossas vidas. Isso nos possibilita, Senhor, a estarmos diante da Tua presença excelsa e grandiosa, da Tua santidade, Pai. E quando nos deparamos com a Sua santidade, Senhor, percebemos que dependemos de Ti, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia do Teu povo, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, dessa nação. Tenha misericórdia, Senhor, do nosso sínodo, dos nossos presbitérios, das nossas igrejas.
ó Deus, nos guarde, Senhor. Senhor, sobretudo, ó Deus, que haja transformação nas nossas vidas, que haja mudança, ó Deus, de atitude, ó Deus, e que possamos, Senhor, a cada dia entender, ó Deus, que temos que a cada dia buscar a Tua face, Senhor, a fim de alcançar o Teu perdão para as nossas vidas. Senhor, estamos orando certos de que o Senhor, com a Sua mão de amor, está sobre nós, Senhor, e que o Teu perdão repousa sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. É o que te pedimos, Pai querido, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, olá, amigos. Como presidente do Presbitério Carioca, venho saudar a todos os membros, os irmãos das igrejas presbiterianas do Sínodo Carioca. Nosso sínodo está completando 10 anos de organização e nós queremos celebrar a Deus, nós queremos agradecer a Deus através deste culto. Vamos glorificar a Deus, vamos exaltá-lo, vamos bendizê-lo, só Ele é digno de receber a nossa adoração e o nosso louvor. Deus abençoe a todos. Olá, Sínodo Carioca, a paz do Senhor. Estou aqui representando o Presbitério Novo Oeste Rio, nessa celebração de aniversário do nosso sínodo. Vou representar através de uma poesia de minha autoria, intitulada O Sínodo entre os Iguais. Quando a tranqueira da vaidade se impõe entre os iguais, nosso sínodo, com tranquilidade, propõe soluções legais. Quando a falta de informação segura graceja entre os iguais, nosso sínodo acaba com a secura, impedindo que se firme interpretações que nos podem ser fatais. Quando o trabalho exige mais gente, dada a sua importância, nosso sínodo chega gigante porque tem relevância. Quando entre os iguais o tempo trabalha contra as tratativas pactuadas, nosso sínodo não falha com as narrativas adequadas. Quando os iguais não sabem se aproximar sem exagerar, nosso sínodo faz aproximar sem subestimar. Parabéns ao Sínodo Carioca pelos 10 anos de organização. Olá, o Presbitério Oeste do Rio de Janeiro parabeniza o Sínodo Carioca por mais um ano da sua organização. Na oportunidade, ora para que Deus use poderosamente a sua comissão executiva e demais conciliares, de forma que o trabalho realizado pelo Sínodo na nossa região
seja um trabalho profícuo, contribua para a expansão do Evangelho e para a glória de Deus. Parabéns ao Sínodo Carioca.
deu-lhe seu amor. Toda glória, toda honra, seja sempre a Deus. Só lhe deu glória ao Supremo Deus, soberano Criador, exaltai a Deus. Grande e majestoso é o nosso Deus, da criação é Rei e soberano, com sua voz tudo criou, e ao homem deu-lhe todo o domínio. Criou montanhas, rios e o mar, mistérios dos profundos oceanos. Onipotente, grande Deus, Senhor e grande Rei do universo, só lhe deu glória ao Supremo Deus, soberano Criador, exaltai a Deus. Fez o homem com suas mãos, deu-lhe seu amor. Toda glória, toda honra, seja sempre a Deus. Deus só lhe deu glória ao Supremo Deus, soberano Criador, exaltai a Deus. Quão majestoso é o nosso Deus, só lhe deu glória. Quão majestoso é o nosso Deus, só lhe deu glória. Quão majestoso é o nosso Deus, só lhe deu glória. Quão majestoso é o nosso Deus, só lhe deu glória. Quão majestoso é o nosso Deus, só lhe deu glória. Quão majestoso é o nosso Deus, só lhe deu glória. Glória, só lhe deu glória. Soberano Criador, exaltai a Deus. Só lhe deu glória. Olá, meus irmãos, que bom que podemos estar juntos, mesmo que seja por este meio à distância, mas vamos louvar ao Senhor, porque no nosso tempo Ele nos permitiu ter ferramentas para que possamos continuar a divulgação da Palavra de Deus, a pregação do Evangelho e, de certa forma, nos vermos e estarmos também unidos a despeito da nossa distância que nos é imposta por essa situação que atravessamos neste momento. Quero louvar a Deus também pelo convite tão honroso que me foi feito pelo Sínodo Carioca para que pudéssemos estar juntos nesta feita, na comemoração dos 10 anos de organização do Sínodo, louvando ao Senhor.
por aquilo que o Senhor já permitiu que fosse feito, coordenado e executado dentro dos limites de ação do sínodo, também vindo para aqueles que são jurisdicionados. Quero louvar ao Senhor pelos presbitérios e pelas igrejas que estão sob os cuidados do sínodo carioca. Eu gostaria de sinceramente louvar a Deus e pedir que o Senhor continue abençoando os trabalhos, a sequência, que o Senhor continue derramando graça, amor, misericórdia e que o Senhor derrame um grande senso de responsabilidade, de fidelidade ao Senhor. Quero também agradecer ao reverendo Josué Saturnino, que foi o porta-voz do convite que me foi feito, e desejar que todos os irmãos sejam ricamente abençoados por nosso Deus. Meus irmãos, eu gostaria de, sem delongas, ir para o nosso texto. Eu vou compartilhar com vocês o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 31 a 43. O título deste sermão, no qual vamos conversar um pouco a respeito do que vai ser lido, é: que igreja é essa? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer todo o tempo, e nós, como conciliares, sempre estamos preocupados com a saúde das nossas igrejas. Vamos ver o que acontecia logo no comecinho da igreja do Senhor e vamos tirar algumas lições dali para nós. Que igreja é essa? Portanto, vamos ler Atos 9, de 31 a 43. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda parte, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Bom, meus irmãos, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, será exposta. Que o Senhor abençoe cada um daqueles que ouvirá. Que o Senhor abençoe a mim, que vou falar, e que nada saia de mim mesmo, mas apenas da tua própria boca, como nós entendemos que é a Escritura para nós nestes dias. Queremos te louvar, ó Deus, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, aqui estamos nós. Atos, capítulo 9, é um capítulo... É o mesmo capítulo em que se encontra a conversão de Paulo. Logo no comecinho do capítulo, você pode ler isso. Ele se entrega totalmente à pregação da palavra, e principalmente à pregação da palavra entre os gentios, como nós vamos saber depois, conforme acompanharmos a vida de Paulo. Paulo foi o responsável direto pela instalação da Igreja de Cristo em praticamente todo o entorno do Mediterrâneo, naquele primeiro tempo da Igreja. A Igreja do Senhor aqui, em Atos, e particularmente neste ponto, está em franco crescimento.
E isso é detalhado de modo muito particular por Lucas, entre os capítulos 8 e 12. Nesse pequeno trecho, você, ao ler, vai entender como a igreja cresceu assim, exponencialmente. Algo aconteceu ali da parte de Deus, mas também com o trabalho dos irmãos, que fez com que muita coisa acontecesse a fim de que a igreja se tornasse expandida por todo o entorno do Mediterrâneo, toda a parte de maior importância do Império Romano. A morte de Estevão, ainda no capítulo 7, e que vai até o comecinho do capítulo 8, demonstra ali o início de uma perseguição severa que veio por ondas sobre a igreja. Não foi uma perseguição retilínea, sempre do mesmo jeito. Havia alguns momentos que ela cessava ou diminuía muito, outros momentos que ela crescia assustadoramente em violência e em, vamos dizer assim, sagacidade do inimigo, mas em todo o tempo a igreja se mantém sobrevivente e fiel, porque os remanescentes do Senhor sempre são preservados. Filipe prega para as multidões em Samaria e é o início da expansão. Isso está no capítulo 8. Você pode ver ainda no comecinho, logo depois da cessação da narrativa da morte de Estevão. Logo em seguida nós temos Simão, o mágico, que tem o início da corrupção na igreja. Infelizmente isso vem desde o começo da igreja, o que nós passamos a chamar de simonia, que é por causa do nome dele próprio, de Simão. Ou seja, aquilo que depois, na Idade Média, foi tão intenso com a venda de cargos eclesiásticos, não desapareceu da igreja até hoje, e é algo que nós temos que ter muito cuidado, a fim de não invadir os nossos arraiais. Depois nós temos aquela belíssima história de Filipe e o eunuco, quando o evangelho chega ao norte da África. Como assim? É porque depois o eunuco volta para a África, volta para o seu lugar, lá na Etiópia, e ele certamente leva o evangelho. Se o evangelho não foi levado na forma missionária, através de um dos missionários, foi levado através do primeiro convertido do norte da África, que foi o eunuco que fazia parte da corte de Candace, a rainha. Depois nós temos a conversão de Paulo, já aqui no começo do capítulo 9, e Paulo então começa a pregar. No versículo 23, no versículo 29, nós vemos dois episódios. No 23, Paulo prega pela primeira vez a judeus, e no versículo 29, Paulo prega pela primeira vez a gentios. A ordem foi Damasco, Jerusalém, depois Tarso, e nós vemos então a carreira de Paulo sendo sedimentada ali. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o que nós lemos no versículo 31 sobre uma igreja saudável. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Está aqui a descrição de uma igreja saudável. Esse é um relatório muito pequeno de Lucas, e Lucas dá vários relatórios no seu texto de Atos dos Apóstolos. Ele aqui dá um pequeno relatório sobre a situação da igreja naquele momento, é como se fosse um raio-x. E uma das razões por que ele escreve isso é que, ao se converter Paulo, a frequência e a violência das perseguições por parte dos judeus diminui também drasticamente. Como Robertson diz, o lobo não mais assaltava as ovelhas, e com isso ele então tem um tempo de isolamento, próprio Paulo, e exatamente o maior perseguidor da igreja, tendo sido isolado por causa dos momentos subsequentes à sua conversão, faz com que a própria igreja tenha um momento de alívio e possa pregar também e crescer em paz, como nós lemos aqui. Flávio Joséfo narra que em cerca de 38, 39 depois de Cristo, o imperador Calígula, que está no poder entre 37 e 41 depois de Cristo, colocou uma imagem sua própria no templo de Jerusalém para ser adorada. Isso tirou muito a atenção dos judeus também sobre os cristãos. Então, houve duas coisas para dar essa paz aqui, sobre a qual nós ouvimos falar no versículo 31. O maior perseguidor tinha sido afastado do seu encargo de perseguir a igreja.
e os judeus que também perseguiam a igreja. Vamos nos lembrar que a primeira perseguição sobre a igreja veio por parte dos judeus, e eles estavam agora distraídos, tentando fazer com que aquela situação lá, provocada por Calígula, bem no meio do seu tempo de imperador, também fosse mitigada, ou seja, que ele tirasse a sua estátua lá do templo. Diferentemente, no entanto, do templo de tijolos e de cimentos, que é rígido, que é estático, e era o templo que eles estavam habituados, judeus e talvez até os primeiros cristãos ainda tivessem uma ideia assim estática e rígida do templo. O Espírito Santo, no entanto, agora habitava templos humanos, Cada um dos filhos de Deus agora era um templo que podiam crescer com a ação sistemática do Senhor. Ou seja, se o templo em Jerusalém tinha sido invadido por um profanador que botou uma estátua lá para ser adorado, e por sua vez o templo não tinha mais para onde crescer porque ele era feito de tijolos, agora, na nova percepção da igreja, a igreja crescia conforme as pessoas cresciam, a igreja crescia conforme o número dos adeptos da igreja crescia, dos santos, dos verdadeiros convertidos crescia. Então, a igreja de Atos 9 era uma igreja saudável e que crescia. Isso é o centro da informação desse capítulo. O versículo 31 é o centro da informação do capítulo 9. A igreja saudável, mesmo num mundo de perseguições, mesmo no mundo de martírios, ela é reconhecida por 3 aspectos que estão aqui. Primeiro, ela tinha paz em toda parte. Segundo, ela era edificada e caminhava no temor do Senhor. E terceiro, ela crescia em número, no conforto do Espírito Santo. Essas 3 coisas estão aqui no versículo 31, que nós podemos ver. Bom, nós podemos ver depois, e depois nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Mas o segundo ponto que eu gostaria de destacar com vocês e para vocês está entre os versículos 32 e 43, indo para o final do trecho que nós lemos. Existem aqui 3 personagens muito importantes. O primeiro deles é Enéas, que aparece no versículo 33. Não sabemos muita coisa de Enéas, a não ser o seu nome, e também a informação de que ele estava paralítico havia 8 anos. Era um nome, talvez Lucas tenha colocado o seu nome, porque era um nome muito celebrado na poesia clássica, A obra de Virgílio, a Eneida, dava conta dos infortúnios, das viagens, das guerras de um príncipe de Troia, que tinha esse nome, o nome de Enéas, após a destruição da sua cidade natal. Ou seja, Troia foi destruída e ele precisou passar por uma série de aventuras. O nome desse herói, desse príncipe, era Enéas. Nós sabemos que Lucas era uma pessoa muito ilustrada, tinha cultura ampla, e talvez ele tenha feito essa junção a fim de que pessoas às quais ele se dirigia, talvez até o próprio Teófilo, percebessem que havia um conhecimento vasto e maior do que apenas o conhecimento teológico por parte do autor, que era Lucas, e com isso talvez angariar também a sua simpatia e atenção. Então não sabemos muita coisa sobre esse Enéas. A outra personagem importante, Tabita ou Dorcas, os 2 nomes são a mesma coisa, é uma questão de transliteração, ou de origem grega ou de origem latina, enfim, a gente não tem que ficar procurando significados. Ela era uma mulher muito importante, está lá no versículo 36, era uma mulher muito importante na igreja que surgia. Ela era chamada discípula e talvez estivesse entre aquelas mulheres que cuidavam do ministério terreno de Jesus, como nós podemos ler lá em Lucas 8, de 1 a 3, que casualmente é o mesmo Lucas que escreve lá e escreve Atos. Então, talvez o seu conhecimento amplo, por causa daquela pesquisa que ele diz a Teófilo que estava fazendo, para que ele soubesse das informações sobre a salvação, o Evangelho e o próprio Cristo, o começo da igreja. Então nós vemos que lá em Lucas 8, de 1 a 3, nós lemos assim: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios.
e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e outras mulheres, às quais lhe prestavam assistência com os seus bens. É possível, vejam bem, aqui prestar assistência com os seus bens era relacionado a mulheres que tinham posses, possessões e por isso usavam parte dos seus recursos para abençoar o ministério terreno de Jesus. Talvez alguns estudiosos entendam que Tabita ou Dorcas fosse uma dessas mulheres. Mas há um terceiro personagem que aparece no versículo 43, que é Simão, o curtidor. Os curtidores faziam trabalho com o couro, a pele de animais. Eles produziam um couro a partir de pele de animais. E é muito significativo que Pedro se hospedasse na casa desse homem, porque o trabalho de um curtidor envolve o contato com animais mortos. E a lei dos judeus, e Pedro tinha vindo do judaísmo recentemente, a lei dos judeus considerava essa tarefa como algo imundo. Então Pedro começou aqui a romper os seus limites a respeito de pessoas e costumes que fugiam às tradições religiosas dos judeus. Então tudo isso é muito particular, é muito peculiar aqui. Então a manifestação de curas e de milagres tinha um propósito. Nós vemos aqui três formas de milagres acontecendo. Enéas, um sujeito que estava paralítico, já tinha muito tempo, aqui havia 8 anos, estava de cama, era um paralítico. Tabita ou Dorcas, que já tinha morrido, e Simão, o curtidor, que era considerado imundo. Levantar um paralítico, ressuscitar um morto, ou considerar como salvo alguém que era imundo, são 3 milagres que a igreja não pode se furtar a fazer. O Senhor continua sendo o mesmo Deus. E é claro que talvez nós não vejamos mais, por causa dos propósitos de Deus mesmo, não vejamos mais elementos tão fantásticos no nosso dia a dia, mas uma coisa é certa: Deus é o mesmo, Ele tem o mesmo poder, Ele faz se Ele quiser e Ele não faz se não quiser. Mas uma coisa é promessa para a igreja: se nós pregarmos o Evangelho, os imundos continuarão a ser salvos. E nós, como santos do Senhor, precisamos ir até eles e, quem sabe, nos hospedar em suas casas, a fim de que sejamos uma igreja que cura o corpo e a alma, sendo, portanto, uma igreja fiel ao Senhor. A notícia se espalha de tal maneira naquele começo da igreja que os versículos 35 e 42 nos dizem o seguinte: viram-no, logo depois da cura de Enéas, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Agora o versículo 42 diz assim: logo depois da ressurreição de Dorcas, ou Tabita, e isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Espalhar a notícia da salvação e gerar a conversão dos perdidos é a tarefa da igreja. Então nós precisamos atentar para continuarmos exatamente no objetivo para o qual o Senhor deixou a sua igreja aqui, enquanto for o tempo da igreja. Essa, portanto, e voltando aqui a esses versículos de 32, indo até o 43, esse é o meu último ponto para compartilhar com vocês. Essa é uma igreja que imita a Cristo. E aqui estamos nós, comemorando 10 anos de um sínodo, um querido sínodo carioca. Nós estamos aqui olhando para nós agora e dizendo: precisamos ser igrejas, presbitérios, sínodo que imita a Cristo. Enquanto imitarmos a Cristo, nós teremos muita gente ouvindo, muita gente crendo e muita gente se convertendo. E não se distraiam com isso. Há 3 coisas que nós devemos manter em mente. A igreja precisa ter paz em toda parte. Ela precisa ser edificada e caminhar no temor do Senhor. E ela precisa crescer em número no conforto do Espírito Santo. Essas 3 coisas andam juntas para nós sabermos que igreja é essa e podermos responder: essa é uma igreja saudável. Que presbitérios são esses?
sob o sínodo carioca, são presbitérios saudáveis. Que sínodo é esse? É um sínodo saudável. Por quê? Há paz em toda parte, há edificação e há o caminho no temor do Senhor, e há crescimento em número no conforto do Espírito Santo. Não se esqueçam disso, queridos irmãos. Bom, voltando aqui ao terceiro ponto, uma igreja que imita a Cristo, o foco da narrativa então volta a Pedro. Por que isso? Porque o versículo 31 é uma espécie de transição. Até o versículo 30, o foco está em Paulo, logo depois de falar da sua conversão, dos primeiros atos da vida de Paulo, já convertido, mas agora, a partir do versículo 32, o foco volta para Pedro. Então, Pedro faz algumas coisas que ele tinha aprendido com Jesus. Vejam bem, Pedro, no versículo 34, diz assim: arruma-te, levanta-te e arruma o teu leito. De onde é que Pedro chega para um aleijado e simplesmente fala assim: ô paraplégico, tetraplégico, ou você que é limitado, levanta e arruma o teu leito? De onde foi que Pedro arranjou isso? De onde é que ele teve essa ideia? É porque lá no versículo 6 de Mateus 9, Pedro estava presente quando ele viu Jesus falando o seguinte: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Pedro, quando ele chega para Enéas e diz assim: levanta-te e arruma o teu leito, ele lembrou e repetiu, ele imitou os atos de Cristo. Quando nós chegamos ao versículo 40, Pedro faz o seguinte, nós lemos o seguinte, né, na pena de Lucas: Pedro, tendo feito todos sair, versículo 40, orou para que Dorcas fosse ressuscitada pelo Senhor. E vejamos da onde é que ele tirou isso também, Marcos 5, 40 e 41. Porque enquanto as pessoas riam de Jesus, nós lemos o seguinte: tendo ele, Jesus, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Vejam bem, os dois milagres que Pedro executou sob o poder do Senhor, ele os executou porque estava ipsis literi, copiando aquilo que ele tinha visto Jesus fazendo. Agora, a diferença entre a autoridade de Jesus e a autoridade da igreja, ali representada por Pedro, está no fato de que Jesus ele é o dono da própria autoridade, enquanto a igreja cumpre o seu papel em nome de Jesus, sendo comissionada pelo próprio Cristo. Ou seja, a autoridade continua sendo de Jesus. Ele abençoa, ele cura, ele dá vida. Quando ele chega ao último versículo, 43, Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Ali ele já tinha resolvido parte das questões do seu coração, porque ali ele já tinha se desnudado das tradições, as tradições que talvez enferrujassem parte dos seus atos. A gente vai descobrir depois que ele ainda teve alguns problemas com isso, mas aqui ele já estava se desvestindo das velhas tradições e estava dizendo: meu Deus, eu imitei o Salvador e eu vi um paraplégico levantando, eu imitei o Salvador e eu vi uma morta ressuscitando, eu vou imitar o Salvador que andou com prostitutas, bêbados, sentou com um fariseu para conversar durante a noite. Eu vou imitar o Salvador. E essa igreja que vai começar como o Salvador queria, aproximando-se dos desvalidos e alijados. Simão o curtidor, levantando os mortos da morte, Dorcas ou Tabita, levantando os impedidos pelas questões próprias de uma enfermidade tão grave, Enéas. E esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é trabalhar para si própria. O papel da igreja não é aumentar os tijolos. Isso é muito bom quando podemos,
mas uma igreja pode funcionar embaixo de uma árvore à sombra de um prédio. Uma igreja pode ser aquilo que o Senhor determinou sem que tenha um só tijolinho assentado sobre o outro. É claro que quando podemos ter o nosso local com um certo conforto, nós podemos avançar sim, e podemos nos reunir, congraçar, ter alegria por estarmos juntos. Mas vejam bem, estamos há 5 meses com isolamento social e a igreja acabou, a igreja sofreu danos, a igreja continuou a pregar o evangelho, a igreja continua a vivenciar os atos do poder do Senhor. Gostaria de aplicar com os irmãos, a fim de que nós mantivéssemos o aquecimento da palavra de Deus em nós. Bom, meus irmãos, quando se prega a palavra de Deus, inevitavelmente há 2 efeitos. Vidas são transformadas e surge a perseguição de dentro e de fora. Tá? Isso está lá em Atos. Se uma igreja tem perseguição dentro da igreja e fora da igreja, ela está bem, tá? Ela está saudável. Se uma igreja está em paz no sentido de comungar com o mundo, ela está muito mal. Então ela tem paz porque o Senhor dá paz a ela, a despeito de lutas, tribulações e perseguições, de dentro e de fora, tá bom? Só é possível fazer segunda aplicação, só é possível fazer a obra de Deus, a boa obra do Senhor, se repetirmos os gestos, os atos e até mesmo as falas de Cristo. A gente não foi chamado para inventar nada, a gente foi chamado para imitar Cristo. Só isso. Tá? Isso por quê? Porque toda a autoridade é dele, vem dele e retorna para ele, em forma de glória e de honra. Se nós formos fiéis ao Senhor nos atos da nossa igreja, ou seja, todos nós juntos, tudo o que nós fizermos retorna ao Senhor na forma de glória e de honra ao seu santo nome. Terceira e última aplicação: seja você conhecido ou desconhecido do mundo, das pessoas, não importa, Deus opera em favor daquele que necessita do próprio Deus, seja através de um grande e conhecido servo do Senhor, porque tem acesso à mídia, esse tipo de coisa, mas que é fiel. Um monte de gente não é, estou falando dos fiéis. Seja você um irmãozinho que nunca foi visto em lugar nenhum, Deus usa aqueles que são dele em favor do chamado, do eleito, do predestinado, no tempo certo em que a salvação vai bater à porta do seu coração. Deus tem cura para o corpo e para o espírito. A igreja foi chamada para salvar o espírito, a alma, e foi chamada para salvar a mente dos filhos de Deus que foram chamados na eternidade e que são agora colocados diante dele. Deus tem vida para quem está morto. Deus tem vida para quem se coloca ao seu serviço, para quem é chamado. Deus tem vida. Deus afasta a morte. Deus tem alegria. Ele afasta a angústia. Deus tem longevidade para aquele que é seu filho. Deus tem resposta. Deus ouve orações. Esse é o papel da igreja, propagar tudo isso. As igrejas se reúnem sob um presbitério e os presbitérios sob um sínodo. Aqui estamos comemorando mais um aniversário de um querido sínodo, o Sínodo Carioca. A minha oração é que a pergunta possa ser feita e bem respondida. Que igreja é essa? Que presbitérios são esses? Que igrejas são essas? Que presbitérios são esses? Que sínodo é esse? É exatamente aquele saudável, onde o Senhor se manifesta, onde sua graça se revela, onde o morto tem vida, onde a paz do Senhor volta a reinar e prossegue sempre reinando. Eu quero louvar a Deus, fazer uma breve oração com você agora. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado pelo crescimento da nossa caminhada em Cristo Jesus e pela paz do Senhor que invade o nosso ser. Eu quero pedir a Deus que neste momento esses queridos irmãos que nos ouvem tenham sido agraciados pela ministração da tua palavra e que ela fixe raízes profundas em cada coração e que o Senhor permita que os queridos irmãos do Sínodo Carioca, todos eles, a esse sínodo jurisdicionados, todos eles sejam
profundos e intensos instrumentos da graça do Senhor por onde quer que estejam. Promove, ó Deus, a tua bênção e o teu crescimento, tudo para a honra e glória do teu santo e bendito nome. E é no nome de Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida, que nós oramos gratos ao Senhor. Amém e amém. Meus queridos irmãos, uma vez mais eu agradeço e honro ao Senhor com tamanha alegria de poder estar com os irmãos, quem sabe dentro de algum tempo pessoalmente, mas por enquanto que a voz e a imagem possam ser compartilhados para a glória do Senhor. Que Deus a todos abençoe ricamente. Pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Vamos orar ao Senhor? Deus eterno, nós somos agradecidos por esse momento tão especial, por tudo que o Senhor nos permitiu, nos concedeu durante esse culto, Pai, de gratidão ao Senhor por mais um ano de fundação, de organização do nosso Sínodo Carioca. Somos gratos, ó Pai, porque podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que a Tua graça recaia sobre cada presbitério, sobre cada igreja dos presbitérios, que esse sínodo, Deus, continue, ó Deus, fortalecido pela ação poderosa do Teu poder sobre a vida dos Teus filhos, de uma maneira especial sobre a comissão executiva, na condução dos trabalhos, nas secretarias sinodais. Pai, que tenhamos, ó Pai, a visão do alto para a expansão do Teu reino aqui, encontro, Pai, igreja do Senhor, concílio do Senhor, no trabalho a ser realizado. Tome em Tuas mãos, Senhor, a vida dos pastores, ó Pai, com as suas igrejas, abençoando de uma maneira tremenda, dando, ó Pai, aos Teus filhos a visão do alto, a sabedoria do Senhor, sendo totalmente, ó Pai,
direcionado pelo Teu Espírito Santo. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e muito mais o Senhor há de fazer, conforme a Tua vontade, o Teu querer. Essa é a nossa humilde oração, já agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a presença, o consolo, o refrigério e a assistência do Espírito Santo repousem sobre vós, amados e eleitos do Senhor, e todos espalhados sobre a face da terra, hoje, para todo sempre. Ele é a imagem do Deus invisível,